aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Bom, tô aqui pra falar um pouco do deck que eu usei no torneio de Remote Duel que teve essa semana, tá? Eu peguei top 2. Perdi pra um Dark World, tá? Tem já o vídeo aqui no canal do deck profile desse Dark World. Eu me preparei mal, né? Acontece. Não esperava enfrentar. E é isso aí, mas consegui um resultado interessante, tá? Eu consegui... Eu fiz 3x1. Eu ganhei 13, perdi 1. E 3-1, né? E bom, tamo aí, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, aqui está o deck que eu usei, basicamente. Então, eu não usei nada de Bestial, tá? Eu vou explicar carta por carta aqui, pra mais ou menos verem como é que foi, tá? Eu já tenho algumas modificações que eu irei fazer, como por exemplo no lugar aqui do side deck dos enemy controller aqui eu pretendo colocar Shifter pra não apanhar mais pra Dark World, né? Porque foi tenebroso. Bom, vamos lá então. Primeira carta aqui, Dramaturgo, é uma excelente carta, usada com matéria de fusão, ela entra por Special. E tem mais, tá? Quando um monstro 5XYZ, fusão ou link entrar, for invocado no campo, você pode dar alvo em qualquer monstro do campo, no caso, né? Carta, eu ia falar, qualquer monstro do campo e negar os efeitos até o fim do turno, tá? Isso pode ser por invocação sua, quanto invocação do oponente, certo? Eu usei 3 do Albion. Por que eu usei 3 desse Albion aqui, tá? Eu usei o 3 do Albion porque o efeito dele de enviar uma carta do Grave, do deck pro Grave, como custo, né? E dar uma draw é muito bom. Ele no campo, ele tem um bicho de 2,500 de ataque. Dá pra bater também. Descartar eventualmente uma carta branded da mão e invocar ele, é muito bom. Sem falar que, por exemplo, eu usei ele pra descartar. Efeito dele, volta pro deck, né? Ou eventualmente ele no Grave, ele é mais um caído de Albaz que eu posso usar com a marcada em branco, tá? Então eu gostei muito de usar ele assim. Deu super certo pra mim, tá? Tipo, porque o marcado em branco requer um monstro dragão, né? Então ele, na mão, ele é um dragão combo normal, né? Então eu gostei de usar 3. O Ad Libitum, um só foi suficiente. Eu usei 2 do Aluber porque eu não tenho o terceiro. Senão eu preferia usar o terceiro e não... E usar só uma da kit. Foi assim que eu usei porque é o que deu, né? É o que tinha aqui. O Ardez ainda compra mais um. Eu coloquei 2 caídos de Albaz. Não 3 porque eu consigo fazer Albion. O Albion eu faço o meu... Cadê? Eu faço o meu Lubellion e o Lubellion volta pro deck, então eu salvo ele. É menos risco dele vir na mão e tal, porque eu não quero ter ele na mão, tá? Ele é bom e tal, em Going Second, mas Going First não. Usei 2 kits, né? Pra suprir a falta que esse Aluber faz. Então 2 kits. O discípulo de Raph Zelok, quem não conhece é o seguinte. Se você invocar... Quando este card for invocado por invocação especial... Meu Deus, calma aí. Quando este card for invocado, você pode invocar por invocação especial até 2. Vamos abrir aqui. Até 2 discípulos de Ra da sua mão ou do deck. Não pode ser oferecido como tributo, exceto para invocação tributo de um Slifer, o Dragão Celeste, o Obelisco Atormentador ou o Dragão Alado de Ra. Você não pode invocar um monstro por invocação especial, exceto pelo efeito do discípulo de Ra. Então basicamente ele é um lock que a gente invoca para o campo do oponente com uma trap que depois eu explico qual trap que é, tá? Quando é o Going Second, essa é a carta que sai para dar acesso a cartas do side. Bom, vocês viram que eu não uso de main deck a Super Poly, tá? Pra mim ela brinca, então eu preferi não colocar a Super Poly. Tô usando um Mercurier, mais que isso ele brinca, então assim, eu quero buscar pra usar como range trap, ou eu quero banir com o sarcófago pra poder buscar o Albion, ou poder buscar a Kit, então tem jogadas diferentes que você fazer, né?
a luz. Isso aqui é pra fazer Dragon, tá? Eu tô pensando seriamente em tirar a luz, porque a única coisa que eu faço diferente aqui é o Dragon, tá? Então é pegar e colocar um Mago Negro no lugar. Por quê? Porque daí eu não dependo tanto dos Albion aqui, que banem, né, as cartas pra fazer essa invocação. Eu não dependo tanto deles, e aí eu consigo usar só o Lubellion. Aí o Lubellion faz o Lubellion usando um Caído de Albace e um Mago Negro. Aí efeito volta os dois, pronto. Fez a fusão já o Mago Negro. Eu acho que é melhor, tá? Enfim. E ainda ganha um pop, né? Ganha um efeito adicional que não tem usando a luz. Ashe, eu tava usando por causa do próprio Mirror Match, tá? É excelente a Ashe. Tu dá, tu para a Branded Fusion, né? Ainda mais quando tá sendo protegida pela ausência do marcado. Tragédia da Espiana, tá? Tô usando 3, mas aqui eu usaria um só. Um só não, mentira, 2. Pra não ficar com muito pouco. Usaria 2 e usaria outra carta, talvez outra kit, não sei, né? Enterro Tolo envia um Tragédia, busca um Despian, então é uma rota. Fusão do Marcado é a carta as desse deck aqui, é a carta que faz tudo funcionar. E se eventualmente eu tomar uma barragem dimensional, aí a gente busca o Marcado em vermelho, seta pra jogar no turno do oponente. Fusão instantânea, bom, esse deck ele é um pouco frágil para algumas hand traps, né? Então essa carta aqui a gente usa para fazer a restrição do Olho do Milênio. E a restrição do Olho do Milênio é a seguinte: quando o oponente tiver um efeito de monstro, efeito rápido, você pode escolher um monstro de efeito que seu oponente controla ou no cemitério, equipe o alvo este card. Ele ganha ataque e defesa igual ao do monstro equipado. Monstros com o nome original ao desse monstro equipado não podem atacar, e além disso, seus efeitos no campo e seus efeitos ativados são negados. Basicamente ele nega e só alegria. Tá? Beleza? Marcado em branco é a carta que exige que eu use um dragão, e se eu usar Caído de Albace eu posso banir do cemitério as matérias também, né? Eu acho muito bom, mas só é o suficiente, e como eu uso mais dragão agora aqui, eu consigo, né? Talvez aqui eu use até mais um Caído de Albace, aí eu não fique tão dependente. Sarcófago, que é uma das rotas. Abertura do Marcado, rota, né? Excelente. Ainda ela consegue banir ela do cemitério para impedir que o monstro fusão seja destruído por efeito, tá? É uma excelente carta. Temos aqui o Chamado da Cova, carta para poder jogar, carta que vai facilitar, né, o jogo. Essa aqui, ela, além de ser uma carta boa, jogando tudo do oponente, você consegue, tipo, beleza, ativei aqui, feito, trouxe pra mão o Aluber. O Aluber normal suma um efeito, putz, tomei um Veiled, tomei uma Impermanence. Chain, marcado em vermelho, pega pra mão, usa os dois pra fazer uma fusão, e aí, como passou. Tudo certo. A ausência do marcado é a carta que protege. Resumidamente, a carta que protege as invocações de fusão, né? Ativação dos seus cards de efeito que incluam um efeito que invoque um monstro de fusão por invocação fusão não pode ser negado. E além disso, seu oponente não pode ativar cards ou efeitos quando um monstro for invocado por invocação fusão, tá? Dessa forma, se você invocar um monstro fusão por invocação fusão, você pode adicionar um Caído de Albace ou um monstro que mencione do seu deck à sua mão, tá? Essa carta busca basicamente o Mercurier, busca o Albion, busca Kit, tá? É uma excelente carta. E inclusive, ela é muito boa, tá? Ela só não protege de Ashe, porque pelo que eu entendi, na minha concepção, reles concepção, espero não estar errada, a Ashe nega a draw, basicamente, tá? Draw, enviar pro deck pro cemitério, comprar, adicionar pra mão, né? Envolvendo o deck. Por isso que consegue pegar, tá? Porque tu não tá negando o efeito de fusão, tu tá pegando o efeito de enviar do deck pro cemitério. Agora, quando um monstro de invocação for invocado, aí o oponente não pode ativar nada em resposta, né? Então, por isso que nessa chain ali da invocação você consegue ativar vários efeitos e o oponente não responde, tá? Isso é muito forte. Ok? Despe o Teto dos Marcados. Bom, basicamente faz fusão, é uma pole.
E se o monstro fada que você controla for destruído, né? Deixar o campo devido a um efeito de card do oponente ou for destruído em batalha, você pode escolher um monstro fusão de nível 8 ou mais do cemitério e invocar por invocação especial. Basicamente é um reborn, né? Você deixa lá o dramaturgo no campo, o dramaturgo saiu, efeito, volta o Mirrorjade. Bom, banimento marcado é tipo uma super poly. Você invoca uma fusão ou um Déspia do teu cemitério pro campo e faz fusão usando os dois lados banindo as matérias. Você pode invocar a fusão Mirrorjade que perdeu, invoca pro campo e bane só os monstros do oponente pra fazer fusão. Fica um bicho a mais aí no campo. Ela é bem legal, tá? Bem forte. Essa aqui é a expulsão do marcado. Basicamente tu tributa o monstro fusão, tá? E aí depois escolhe 2 monstros que não sejam de fusão, que estiverem banidos ou em qualquer cemitério, e invoca os 2 monstros por invocação especial, um em cada campo, tá? E aí se você oferecer como tributo um monstro que mencione Caída de Albaz, ainda você pode invocar os 2 pro seu lado do campo, mas não é isso que você quer, tá? Você quer justamente usar para botar no campo do oponente o discípulo de Ra. Então esse que é o objetivo, locar o oponente e sua alegria. A retribuição marcado, ela é uma counter trap, tá? De magia armadilha ou efeito de monstro que inclua efeito que invoque um mais monstros por invocação especial, tá? E aí tu devolve ao deck adicional um monstro fusão com face pra cima que você controla, tá? Caso não tenha, pode ser 2 que estão no cemitério que mencionem o Caído de Albaz com matéria, tá? Mas basicamente o efeito dela que mais se usa é o efeito no Grave. Tu envia com o Albion e aí tu bane ela e adiciona uma carta Branded que tá no cemitério de volta pra mão. O Livro da Lua é por causa do Cachetira? É. Mas o Livro da Lua ele é importante aqui nesse deck porque basicamente ele é uma carta pra poder continuar o combo. Botou o Aluber, botou Spring Kit, tomou Veiler, tomou Impermanence, Livro da Lua, pum, setou, continuou o combo. O combo passou, tá? É basicamente pra isso, pra poder continuar o combo. Carta que vai fazer passar seus efeitos. Indo para o deck adicional, nós temos aqui o Proscanion. Proscanion bane um monstro de extra deck do cemitério do oponente ou invoca pro lado do campo, isso é muito forte, tá? Ele tem também efeito do monstro que ele é destruído, tá? Espera aí, posso estar falando... Isso, destruir um monstro do oponente em batalha. Você pode causar o dano ao seu oponente igual ao ataque ou defesa original desse monstro. O que for maior, você só pode usar cada efeito de Despia no Proscanion uma vez por turno. Ele é muito forte, tá? Nós temos também o Dragon. Não toma alvo, não é destruído por efeito. É um negate descartando o cara da mão. Nega destrói e se destruir, ganha meio de ataque. 2 Jet de Espelho. Por que eu uso 2 Jet de Espelho? Porque, pô, o oponente negou meu Jet de Espelho. Do efeito, paga o custo. Envio o Titaniclad. Aí ele dá um jeito de tirar meu Jet de Espelho, porque não vai banir nada. Aí ele vai lá, comba na end phase, efeito Titaniclad, traz um Caído de Albaz, que de base efeito faz outro Mirrorjade. Basicamente esse é o combinho. Um Dragostapélia, 3 do Albion, extremamente necessário nesse deck. 1 com Areides, 0 ataque, é muito bom, tá? Pra dar o TK, limpar o campo e tal. 1 Lubellion, não presei demais. Essa aqui é a máquina do game, tá? Masquerade, tu faz 2 Masquerade, tu tira 1200 de dano toda vez que ativar uma carta ou efeito, tá? E é bem assim, ativou a mágica de campo, pronto, tomou ali 1200, os 2 em campo, né? Ativou o efeito da mágica de campo, mais 1200, e assim vai consumindo. Esse bicho é bom porque tu consegue fazer ele usando do deck o Albion, ele fica grandão, né? E ajuda aí a às vezes tirar um bicho com um pouco mais de ataque. Bom, essa carta aqui é basicamente uma Khalid. E essa aqui é a opção para tirar bicho do campo, tá? Que não precise que o oponente ative um efeito para você ativar em resposta e tomar o controle. Basicamente se dá fusão instantânea, invoca ele, equipa e aí deixa ser destruído na end phase, mas tu tira o bicho do campo do oponente, né? Side, Dark Roller no More. Tá? Foi muito variado o torneio, teve muito deck, teve Shark, teve Despia, teve
Dark World, teve zumbi, teve bastante variedade, então eu tinha que me preparar, né? Super Poly, tá? Usei uma vez só, ainda briquei, porque comprei tipo 2 Super Poly. E nada de outras cartas. Pode ver que aqui todas exigem alguma coisa, exigem um Card de Albaz, um Despia, né? E ainda eu dei misplay, né, naquele jogo da final ali. Porque eu tinha um Tragedy, devia ter dado normal summon do Tragedy, setado do Super Poly, turno do oponente, aí eu fazia um Masquerade e adicionava um Alober pra mão. Barragem dimensional, contra Cachitira, contra o... esqueci o nome, aquele deck de 5 lá, o... caraca, Sword Soul, né, é muito bom. Controlador do inimigo, isso aqui eu tiraria, tá? Eu colocaria o Shifter, tá? Ah, mas Shifter não vai banir tuas cartas? Vai banir, eu faço aqui, ó. Eu uso um Caído de Albaz e um Tragedy pra fazer o Lubellion, aí baniu, aí Lubellion Chain 1, Tragedy Chain 2, Tragedy vai adicionar, sei lá, qualquer uma aqui, pode ser esse aqui. E o Tragedy aqui vira e o Lubellion vira voltando ele, né? E o Monstro de Trevas vira um Dragostapélia. Pra mim é muito bom. Essa carta aqui, Batimento Cardíaco. Morgana, mas o Charlament saiu. Sim, o Charlament saiu. Mas essa carta aqui é excelente, cara. Ela volta pro deck. Sem falar que me faz descartar por efeito. Eu posso descartar o Tragedy aqui. Eu posso descartar uma peça de combo aqui pra poder usar, sei lá, marcado em branco. Pra mim usar, por exemplo, o marcado em vermelho. Então, essa carta aqui eu acho muito boa. Basicamente esse foi foi o deck que eu usei, tá? Algumas cartas que eu mudaria. Eu acho que eu tiraria um desse aqui. Pra colocar mais um do Caído de Albaz. E eu tiraria esses 3 aqui. Pra botar o Shifter, que foi o que me ferrou a não ter Shifter. Esse é o deck basicamente, que eu enfrentaria aquele mesmo torneio de novo, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Foi com muito carinho que fiz esse deck aqui. Podia ter sido melhor, podia, mas é o que a gente tem pra hoje, certo? Agradeço por terem assistido até aqui. Até mais e tchau.